nós também temos progresso, mudança, rapidez de mudança. E isso eu acho que é um dado extremamente positivo que a gente não pode, não deve deixar de lado, nem deve perder. Agora, para que a gente não perca e para que essa adequação ao mundo contemporâneo aconteça com mais rapidez, é preciso que também a gente defenda muito a possibilidade da democracia, da influência da sociedade, da discussão setorial, da anticentralização, porque senão não vamos conseguir responder a todos esses desafios. E a democracia é realmente uma condição fundamental para a nossa sociedade, eu acho que para todas as sociedades, mas certamente para a nossa sociedade, porque nós vemos que nós já temos uma história nesse caminho. Nós lutamos contra a ditadura, os regimes autoritários, e essa luta foi que forjou uma sociedade realmente democrática. Democrática não continua muito desigual. Desigualdade é uma coisa. Estou falando de democracia, que é outra coisa. Mas a democracia é o instrumento mais importante para que a gente possa realmente lutar contra essa desigualdade enorme que ainda existe na nossa sociedade. A outra pergunta que eu também pesquei no folheto de introdução a essas palestras era: qual é o potencial político da sociedade civil? E é isso que eu acho que é importante de nós discutirmos um pouco mais profundamente. Ele está absolutamente colado a essa ideia de que só dentro de uma sociedade democrática é que a sociedade civil pode ter um papel e pode exercer plenamente o seu papel. Isso eu acho que hoje é completamente aceito. Desde que caiu o Muro de Berlim, já se vão bastantes anos que isso aconteceu, caíram também os paradigmas, os modos de pensar essa sociedade, dando prioridade à ação estatal. E nasceu um novo papel para a sociedade civil. E esse novo papel, ele é difícil de entender exatamente porque a gente às vezes olha para ele com a imagem antiga. Era isso que eu estava chamando a atenção antes. Nós olhamos com os olhos do passado para uma realidade que hoje é uma realidade diferente. A crença de que o Estado pode resolver tudo foi uma crença que se esborou com a queda do Muro de Berlim e, portanto, com esse paradigma estatista de ação. Por quê? Porque não cabia mais numa sociedade que, quando caiu o Muro de Berlim, já tinha começado esse processo de mudança que eu estou me referindo há muito tempo. Não é? Os anos 60 foram os anos que iniciaram e que trouxeram personagens diferentes, atores diferentes para a política. Maio de 68, claro, foi a grande explosão, mas a Guerra do Vietnã, o movimento feminista, essas coisas já estavam se formando, já existiam, era uma nova forma de formar a opinião pública. A Guerra do Vietnã acabou por quê? Não porque eles não tinham mais armas ou bombas para jogar em cima dos vietnamitas, mas porque a televisão americana passava as cenas, como agora nós estamos vendo também, passavam as cenas das meninas queimadas por napalm. E a sociedade americana criou uma outra forma de atuação e de criação de respostas da opinião pública. A resistência dos estudantes a serem convocados, o pacifismo, tudo isso começa a nascer aí, é um caldo de cultura. Por isso que eu estou dizendo, eu falei das inovações tecnológicas, mas agora nós estamos vendo como tudo isso cria uma potencialidade de uma vida cotidiana, de valores sociais, de orientações
políticas e orientações privadas diferentes, completamente diferentes, que vão mudando o mundo. E esse mundo mudou muito também. E ele trouxe novos atores para a arena política. A arena política não era mais apenas a arena institucional, o espaço da política não era apenas o espaço institucional, mas era também um espaço privado que criava atores diferentes, né? Se alguém aqui ainda se lembra dessa época, né, os concertos de rock foram uma mudança extraordinária na nossa sociedade. Hoje, para nós, isso aí é uma coisa que passa desapercebida, que existem multidões atrás de determinadas celebridades. Nessa época, os concertos de rock eram uma forma de arregimentação e de expressão da opinião pública, não só através das letras, mas através das pessoas que representavam tudo isso, e aquelas multidões que começaram a se reunir. Tudo isso foi fazendo parte da nossa vida cotidiana, mas tudo isso foi trazendo novos atores para essa arena política, para esse cenário. E na América Latina, esse processo também ocorreu de uma maneira diferente, evidentemente, em cada lugar tem uma história, mas também esse processo de ampla participação na formação da opinião pública, novos instrumentos para a formação da opinião pública, que inclusive dependeram desse desenvolvimento da tecnologia, né? Tudo isso também aconteceu aqui, com outros atores e de um modo um pouco diferente. Alguns eram os mesmos, porque são atores que se tornaram atores políticos e que são globais, que existem no mundo todo. E existem no mundo todo porque os mecanismos do desenvolvimento da comunicação permitem isso. Então nós temos os movimentos sociais, o movimento feminista, o movimento gay, o movimento negro, todos esses movimentos, o movimento ecológico, o primeiro e mais importante deles, que vem se formando desde essa época e que se tornaram atores globais. Existe uma sociedade civil global que se manifesta, nem preciso dar exemplos, porque isto é óbvio, mas que também estão implantados em cada país dentro da realidade desses países. Aqui na América Latina, esse processo da criação dos novos atores se misturou com atores que já ocupavam a cena. E nós tivemos uma coisa muito curiosa. Nós tivemos uma certa colaboração entre velhos atores políticos, por exemplo, partidos políticos que no tempo do autoritarismo eram clandestinos, que trabalhavam juntos com esses movimentos sociais e juntos com a igreja. A igreja teve um papel enorme nessa mobilização da sociedade brasileira. E nós tivemos então um momento de grande unificação da opinião e do trabalho, das ações desses diferentes atores sociais, porque nós tínhamos, no caso, um inimigo comum, que era o regime autoritário. E por que essa unificação foi possível? Porque todos nós lutávamos pela liberdade. E uma das coisas que mais se questionava nessa época e muito depois, e fora do Brasil, muitas vezes eu fui questionada sobre isso, como é que o movimento feminista podia trabalhar com a igreja? A igreja não tem uma visão sobre os direitos da mulher bastante mais restrita? Só que podia, porque a igreja, nesse momento, era o grande momento da teologia da libertação, e a igreja respeitava, pelo menos, a ideia dos direitos e principalmente estava preocupada com o direito de todos, com os direitos humanos e com a participação das mulheres. A igreja no Brasil propiciou a participação das mulheres, criou lideranças nos movimentos de bairro, nas associações, etc. Então ela teve realmente um papel importante e um papel que ficava paralelo ao do movimento feminista, e houve muitas ações conjuntas.